Começando mais um podcast Afroconsciente. Hoje, quarta-feira, mais uma vez aqui, novamente, eu, Odair, presente aqui no estúdio, doutora Leila Seligini, escritora, psicóloga, psicanalista também, escritora, estará por vídeo. Está lá em Americana, estará por vídeo daqui a pouquinho, logo depois do nosso texto aqui, do nosso roteiro. E hoje, gente, começa teremos alguns episódios importantes, né? Que são Mentes Brilhantes, o protagonismo dos afrodescendentes. Os episódios do mês de agosto é de celebração, escuta e exaltação das mentes que estão mudando o nosso futuro. Então, bem-vindos ao podcast Afroconsciente, onde falaremos sobre cientistas negras brasileiras que transformam a ciência nacional. Já começo pedindo para você se inscrever. Ô, Sam, tá tudo jóia? Tudo certo. Aqui. Começo pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o joinha, tocar o sininho para receber as nossas notificações. De segunda a sexta-feira a gente tem sempre um episódio importante, onde um convidado, uma convidada ou uma parceira, como é a doutora Leila, que divide comigo esse espaço aqui na quarta-feira para a gente falar sobre assuntos relacionados ao combate ao racismo, antirracismo, igualdade social, enfim, igualdade racial também, né? Por que não? E principalmente racial, né? E se você quiser dar aquela força pra gente, tem o nosso Pix. O nosso Pix, podcast folha de sumaré, @gmail.com. Podcast folha de sumaré, @gmail.com. E antes de iniciar, sugerimos que você que quer produzir um podcast, quer ter um canal, aliás, e tem um canal e precisa de um espaço para gravar o seu episódio, só entrar em contato com a gente. Eu deixei nos comentários aqui, nesse episódio, tá lá nos comentários do nosso podcast, o nosso WhatsApp. Então, me chama lá, entre em contato por lá, mas eu já adianto para você o número, se você tiver com o celular aí na mão, uma caneta, o número do nosso WhatsApp é o 19 99806 9883. E, como eu disse, se preferir, entre nas nossas redes sociais, @Folha de Sumaré, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Kawaii, e chama a gente por lá. A gente vai conversando por lá. Deixa o seu like, compartilha, marca um amigo. O que você precisa ouvir aqui já, novamente, é só para reforçar, né? Que toda quarta-feira, às 17h30, nós estamos aqui com o podcast Afroconsciente. Começamos falando sobre como uma jovem negra e nordestina liderou a maior virada científica do país. Estamos falando da doutora Jaqueline Góes, uma biomédica e pesquisadora brasileira reconhecida mundialmente. Ela ganhou projeção mundial ao liderar o sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, que é a Covid, né? Ela liderou essa equipe em tempo recorde no Brasil, em apenas 48 horas. Então, gente, só para já de cara deixar essa daí, ó, que você está vendo na sua tela, é essa moça. Só para ajudar a reforçar a ideia de que não se deve vacinar, ter medo de vacinação, não tenha, viu? Se vacine, a vacina é segura, já tomei as 4 doses, se precisar vou tomar mais. Vacina de gripe, eu não tomei ainda, mas vou tomar ainda a vacina contra a gripe. Enfim, a vacina que tiver disponível para tomar, eu vou tomar, porque eu confio e vivi até hoje. Tenho 52 anos, estou vivendo até hoje, graças às vacinas que eu tomei. Então, acredite, a vacina funciona, não tem nada de virar jacaré, tudo coisa que ficou... Tem que ter ficado no passado. Então, estamos falando dela. O sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2, coordenado pela biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus e equipe, significou um marco global da agilidade científica, autonomia biotecnológica e representatividade social para a humanidade. Realizado em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, em fevereiro de 2020, o feito superou a média mundial da época, que era de 15 dias. Você viu quanto caiu? De 15 dias para 48 horas, graças a ela. Então, aí nessa foto você já está vendo ela, estamos falando dela, da cientista baiana que salvou milhões de pessoas.
Modelos temáticos globais e nacionais detalham o impacto final das vacinas e tratamentos que foram desenvolvidos diretamente a partir dessa decodificação. No Brasil, cerca de 1 milhão de vidas foram salvas logo no primeiro ano da vacinação, de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, segundo o estudo da Imperial College London, publicado na revista científica The Lancet Infectious Diseases, eu acho que é isso aqui, ao identificar em 48 horas que o vírus circulante vinha da Europa e não diretamente de Wuhan, na China. As autoridades de saúde puderam desenhar testes de PCR específicos para a cepa, para identificar, né, a cepa correta, que primeiros casos mais rápidos. Cadê? Que entrava nos aeroportos. Essa correção aqui, identificar a cepa correta que entrava nos aeroportos, isolando, então, os primeiros casos mais rápido. Então, nossa, lendo esse texto aqui, a gente volta ao passado, o que foi aquele momento, e saber que tinha uma mulher, uma brasileira, e assim como eu, à frente dessa equipe. Já na próxima foto, na foto número 2, a agilidade da equipe permitiu que o Brasil não ficasse atrás na corrida global de atualização das vacinas e testes e diagnósticos. Em suma, embora a precisão matemática da contagem seja atribuída à aplicação das vacinas, a agilidade de cientistas como Jaqueline Góes garantiu que essas vacinas e testes existissem a tempo de evitar o pior cenário. Poderia ser muito pior do que foi, que já foi triste, teria sido ainda pior. O feito provou a excelência, a capacidade técnica e valor das instituições públicas de pesquisa no Brasil, que responderam com mais agilidade do que muitos países desenvolvidos. Como mulher negra e nordestina, Jaqueline Góes tornou-se um símbolo internacional de representatividade na ciência. Os debates gerados a partir do protagonismo de Jaqueline Góes de Jesus centraram-se na desconstrução do perfil tradicional do cientista de sucesso, evidenciando as barreiras estruturais que mulheres negras enfrentam na academia. A ciência brasileira e global, historicamente, associa a liderança de grandes descobertas a homens brancos e do eixo sul e sudeste do país, ou norte global. O debate expôs como o racismo e o machismo operam juntos, fazendo com que mulheres negras, apesar de serem base expressiva na pós-graduação, raramente ocupem cargos de chefia e liderança de laboratórios. Na próxima foto, a foto número 3, você vai ver. Atualmente, ela atua como professora na USP e conselheira no MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, além de liderar o Instituto Jaqueline Góes, focado no apoio a mulheres subrepresentadas na ciência. Nas palavras dela, aqui, entre aspas, me tornar um modelo para novas gerações é provar que, através das oportunidades, o talento e a inteligência podem alcançar e gerar frutos positivos para uma nação. Vamos falar um pouco sobre sua biografia. Nascida em Salvador, Bahia, Jaqueline veio de uma família que sempre valorizou a educação. Jaqueline Góes de Jesus é filha de uma técnica de enfermagem e pedagoga e de um engenheiro civil. Seus pais tiveram origens muito humildes, mas conseguiram transformar suas vidas por meio dos estudos na Universidade Federal da Bahia. A mãe é formada pela Universidade Federal da Bahia, atuando como técnica de enfermagem e pedagoga. O pai também é formado em engenharia pela mesma universidade. A própria pesquisadora destaca que ambos vieram de origens humildes e priorizaram o investimento na educação dela e do irmão caçula, como ferramenta de transformação social. O interesse inicial de Jaqueline pela área da saúde foi inspirado pelo trabalho de sua mãe no ambiente hospitalar. Ela cresceu com o irmão e frequentemente afirma que o incentivo e o investimento na educação foram os maiores bens deixados por seus pais. Jaqueline Góes é graduada em biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Fez mestrado em biotecnologia, em saúde e medicina investigativa pela Fiocruz, também da Bahia. Doutorado em patologia humana e experimental pela Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Fiocruz.
pós-doutorado realizado no Instituto de Medicina Tropical da USP, com foco em genômica e epidemiologia de arbovírus. Na próxima foto, a foto número 4, você vai ver aqui, ó, já na sua tela. Jaqueline tornou-se um símbolo de representatividade para mulheres negras da ciência. E entre suas principais honrarias estão homenagens lúdicas, foi transformada em uma boneca Barbie pela Mattel, na categoria Cientistas Heroínas, criada para inspirar novas gerações de meninas a seguirem carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E homenageada como personagem no projeto Donas da Rua, da Turma da Mônica. Prêmios de colaborações, recebeu a Comenda Zilda Arms, o prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hambúrguer, e foi nomeada uma das 20 mulheres de sucesso de 2022 pela revista Forbes. Recebeu o título de embaixadora da ciência no Brasil e é um título de honra concedido pelo governo federal através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso foi em 2024. Jaqueline utiliza esse cargo para transitar entre laboratórios de elite e comunidades periféricas, reforçando que a ciência brasileira é de alta qualidade e essencial para a soberania do país. No caso de Jaqueline Góes, seu trabalho envolve popularização do conhecimento, combate à desinformação, incentivo a novas carreiras. Como embaixadora e liderança científica, um dos projetos mais emblemáticos e recentes de Jaqueline Góes é a Rede Mulheres na Ciência, articulada junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse projeto foca em 3 frentes práticas: combate à evasão de talentos, interiorização da ciência, campanhas de alfabetização científica. Como embaixadora, ela liderou campanhas nacionais para explicar como a ciência brasileira produz vacinas e monitora novas variantes, utilizando as redes sociais e a TV pública para falar diretamente com as famílias brasileiras. Na próxima foto, você vai ver, de novo, ainda falando da Jaqueline, o Instituto Jaqueline Góes. Ela fundou um instituto que leva seu nome para incentivar e celebrar. Tá bem distorcida, né? Tá bem distorcida, né? Ampliando, ela fica... Então, gente, ela fundou o instituto que leva seu nome para incentivar e acelerar a formação de meninas e mulheres nos campos científicos. É importante ressaltar também aqui, viu, a sua visão de mundo. Quando criança, Jaqueline Góes notava que os livros de ciência mostravam apenas figuras como Albert Einstein e Charles Darwin, sentindo falta de referências que se parecessem com ela. Essa ausência de representatividade marcou profundamente a infância de Jaqueline Góes de Jesus, mas também impulsionou sua trajetória e seu papel atual na ciência. Na próxima foto, a foto número 6, ao longo de sua formação, Jaqueline frequentemente era uma das poucas ou única mulher negra nas salas de aula de pós-graduação. Os livros didáticos tradicionalmente associavam a ciência a homens brancos, europeus e idosos. A falta de diversidade fazia com que meninas negras não se enxergassem nesses espaços acadêmicos. Hoje, a própria Jaqueline transformou-se na referência que ela não teve na infância. Jaqueline usa frequentemente as suas redes sociais e palestras para debater a importância da inclusão de mulheres e pessoas negras na comunidade científica. Agora, lá na página 7, dando continuidade, Jaqueline Góes descreve a mudança repentina de vida em fevereiro de 2020 como curiosa, pois tornou-se famosa fazendo trabalho que já realizava rotineiramente desde a sua formação. Em suas entrevistas, Jaqueline enfatiza que a presença de mulheres em posições de decisão é crucial, defendendo estruturas que apoiem as cientistas a conciliar responsabilidades sociais com a pesquisa. E atualmente atua como professora no Departamento de Microbiologia da USP e como embaixadora da ciência no Brasil. Eu falei próxima foto, mas é a foto 8. Também que a sessão foi rápida, ele tá atento.
Ela se autodefine de forma descontraída como uma mulher negra nordestina e biomédica forrozeira, mostrando seu orgulho pelas raízes culturais baianas. Jaqueline destaca que, embora o Brasil tenha muitas mulheres na ciência, poucas ocupam cargos de decisão. Recentemente, em 2024, participou de ciclos de palestras voltados para incentivar meninas a desenvolverem senso crítico e ingressarem em áreas tradicionalmente masculinas, como engenharia e ciência. O discurso de Jaqueline Góes de Jesus para o incentivo de meninas na ciência é focado em representatividade real e educação como ferramentas de poder. Jaqueline afirma que sua visibilidade serve para provar a meninas, especialmente negras e nordestinas, que elas são tão capazes quanto qualquer outra pessoa e que não devem aceitar limites impostos por preconceitos. Em entrevistas marcantes, como para a Elsevier, ela declara abertamente que não acredita na máxima de que o sofrimento ensina ou torna as pessoas guerreiras. Ela defende que o sofrimento causa traumas e que a resiliência, muitas vezes, é apenas falta de alternativa. Como líder, ela busca criar ambientes de pesquisa acolhedores que não repliquem as barreiras que ela enfrentou. Nossa, que fantástica essa mulher. Essa biomédica não é só uma mulher, é uma grande mulher e uma grande profissional. Em eventos como a Imersão de 2024, suas falas são direcionadas a despertar o interesse científico e o senso crítico de jovens, incentivando-as a questionar o mundo ao seu redor e a ocupar espaços em áreas como engenharias e matemática. Jaqueline Góes lembra que cientistas mulheres são apagadas da história e incentiva meninas para que entendam que a ciência sempre foi e também é um lugar feminino. Legal, né? Agora vamos ficar com as considerações da psicóloga e escritora doutora Leila Seleghini. A gente se encontra na próxima quarta-feira também, às 17h30, aqui com mais um episódio Afroconsciente. Fique agora com a doutora Leila Seleghini. Reconhecer o passado e combater o racismo estrutural é um dever de toda a nossa sociedade. Aqui no nosso canal, a voz e a liderança de quem transforma o país ganha o centro do palco. Ter como referência uma cientista negra como a doutora Jaqueline Góes é fundamental para o afrodescendente porque valida a capacidade intelectual negra. Rompe com o racismo estrutural na ciência e constrói um espelho de possibilidade para as futuras gerações. Quando uma mulher negra lidera o sequenciamento do genoma do coronavírus em tempo recorde, conecta o saber com a capacidade de inovação da população negra. Permite que pessoas negras olhem para a academia e para a saúde pública e se enxerguem nesses locais. Meninas e jovens negros passam a ver a carreira científica como um destino real e alcançável. Narrativas de vitória, intelecto e pioneirismo estimulam o ingresso de mais pessoas negras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, mudando a demografia do poder acadêmico. Nas suas falas em palestras e entrevistas, Jaqueline reforça que a educação não é apenas uma escolha profissional, mas um compromisso com a própria história e com a distribuição de recursos e oportunidades para que pessoas com necessidades diferentes alcancem o mesmo patamar de justiça social. Ela dá exemplo disso com a criação do Instituto Jaqueline Góes, Ciência Entre Nós, lançado em 2025. É uma iniciativa para ampliar a presença e a permanência de mulheres na ciência,
O nome Ciência Entre Nós tem um significado ligado à matriz africana e à ancestralidade. A essência do nome e a proposta do Instituto são uma tradução da filosofia Ubuntu. O princípio fundamental do Ubuntu, sintetizado na célebre frase em língua banto, "Eu sou porque nós somos", baseia-se na ideia de que a nossa humanidade e o nosso crescimento individual só se realizam por meio do coletivo e da comunidade. Quando a cientista batiza e estrutura o seu projeto, ela ativa essa cosmovisão. É a aplicação do Ubuntu na construção de um ecossistema científico mais ético, plural, ancestral e acolhedor. O Instituto nasceu para combater barreiras estruturais que impedem mulheres de progredir em carreiras acadêmicas e científicas. E tem os objetivos de promover caminhos inclusivos para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecer programas de mentoria e tutoria, ajudando a desenvolver a confiança e as habilidades necessárias para a carreira científica. Tem também o objetivo de criar um sistema de suporte que garanta que essas mulheres não apenas ingressem na ciência, mas consigam crescer e ocupar cargos de liderança e decisão. A iniciativa é liderada por Jaqueline em parceria com outras pesquisadoras e educadoras. Doutora Valéria Borges, pesquisadora da Fiocruz, doutora Deborah Prates, professora da UFBA, Edna Gomes, pedagoga e mãe de Jaqueline. Os programas de mentorias do Instituto Jaqueline Góes Ciência Entre Nós são estruturados em 2 níveis principais, focando no desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais para garantir que mulheres não apenas entrem, mas permaneçam na ciência. As habilidades socioemocionais são focadas em construir uma rede de apoio que neutralize os impactos da vulnerabilidade social, do racismo e do preconceito de gênero no ambiente acadêmico. O Instituto Ciência Entre Nós foca em fortalecer a confiança necessária para que as estudantes enxerguem a si mesmas como cientistas em potencial. Em ambiente onde a maioria são homens e brancos, o desenvolvimento da autoconfiança é fundamental. O programa incentiva a tomada de decisão independente e a liderança. O objetivo é fazer com que as alunas assumam o papel principal no planejamento de suas pesquisas e na colocação de projetos para agências de fomento, estando preparadas para assumirem cargos de liderança no futuro. O programa é guiado pelo conceito de dororidade, termo criado por Vilma Piedade, que define a cumplicidade e a união entre mulheres negras, a partir da dor compartilhada pelo racismo e machismo. Vilma Piedade é professora, escritora, palestrante e pesquisadora brasileira que em 2017 lançou o livro Dororidade, pela editora Nós, que se tornou um marco nos debates sociais. Vilma percebeu que o termo tradicional sororidade,
a união, empatia universal entre mulheres era insuficiente para abraçar a realidade de todas. A dororidade propõe a união das mulheres a partir de uma dor compartilhada. Enquanto o machismo atinge todas nós mulheres, as mulheres pretas enfrentam uma dupla violência: o machismo e o racismo. Vilma destaca que o conceito não serve para paralisar as mulheres no sofrimento, mas sim para transformar a dor em potência, resistência coletiva e acolhimento mútuo. A mentoria do Instituto Jaqueline Góes desenvolve a habilidade de defender ideias com clareza, paixão e firmeza. O programa prepara emocionalmente as estudantes para identificar e enfrentar o racismo institucional, a exclusão social e a falta de reconhecimento intelectual. O grande diferencial do Instituto Jaqueline Góes é entender que habilidades técnicas, ciência, inglês, por si só não garantem a permanência. Sem uma base emocional sólida e sem o sentimento de pertencimento que essas competências trazem, as barreiras do ambiente acadêmico forçam a evasão dessas jovens cientistas. Para equilibrar sua atuação como figura pública e cientista de elite, Jaqueline Góes divide sua rotina entre a gestão estratégica e a execução técnica, utilizando o que ela chama de transversalidade. Para ela, estar na USP dá a autoridade científica necessária para ser uma boa embaixadora, e ser embaixadora permite que ela traga investimentos e visibilidade para a ciência que faz na universidade. Essa postura prática destrói o mito de que o cientista deve ficar isolado em um laboratório. Para o movimento afroconsciente, ela mostra que inteligência técnica e articulação política andam juntas na busca por salvar vidas e democratizar o acesso à saúde pública. Que honra ter essa história registrada no nosso espaço hoje. Uma verdadeira aula de liderança, impacto e humanidade. O próximo episódio do videocast Afroconsciente será sobre Sônia Guimarães, a primeira professora negra do Itá. Ela mudou a história da aeronáutica brasileira. Se essa conversa também transformou você, compartilha e espalhe essa mensagem. Para continuar acompanhando Mentes Brilhantes, se inscreva no canal. Um abraço fraterno e até breve.